Olá, estamos começando mais. Zilda, primeiro, muito obrigado. Você vir aqui tomar um cafezinho comigo, para a gente conversar um pouco. Seja bem-vinda. Agradeço muitíssimo. Eu é que digo isso, fico Hum, muito feliz pelo espaço, pela oportunidade de diálogo. É uma imensa satisfação estar aqui contigo, Leite. que bom. Professora, mestrado é um tema que geralmente, quando está lá na graduação, se comenta muito após, né? Já até os próprios professores já vêm, de certa forma, induzindo os alunos a um após. Mestrado, muitas vezes, com segundo plano. Necessariamente obedece essa regra ou eu posso sair da graduação e fazer um mestrado? Ah, essa pergunta é excelente. Ela chega muito, né, quando eu estou conversando sobre isso, especialmente no meu Instagram. Porque as pessoas acham que para fazer o mestrado, que também é uma pós-graduação, a diferença é que quando a gente está falando da especialização, é a pós-graduação lato sensu, que é a que basicamente todos os universitários normalmente sonham em fazer para ter aquela expertise, para já chegar no mercado como especialista. O mestrado também é uma pós-graduação, mas é a pós-graduação stricto sensu. Então, Uhum. digamos que é mais aprofundada, mais detalhada. E não necessariamente uma está vinculada à outra. Então, eu Hum, posso muito bem, inclusive tenho ex-alunos que estão nessa condição, terminaram a graduação. Durante a graduação, tiveram a oportunidade de desenvolver pesquisa, a maioria, e aí já saíram diretamente para o mestrado. Então, uma coisa não é dependente da outra. são independentes, né. Agora o mestrado, seria algo, digamos assim, um pouco mais aprofundado daquilo que eu estudei na minha graduação? E aí que tá, essa também é ótima. Eu, por exemplo, tenho uma formação totalmente interdisciplinar. A minha graduação é em Direito, a minha especialização lato sensu é em Direito Processual Civil, o mestrado em Desenvolvimento Regional Sustentável e o doutorado em Educação. Então, Hum. você veja que quem escuta assim, diz, meu Deus, como ela é indecisa. Hum, Mas, na verdade, eu passei todo esse tempo estudando a mesma temática, Leite, que foi hum, a educação jurídica, mas a educação jurídica à luz da temática da sustentabilidade, à luz da educação stricto sensu, né, propriamente dita, à luz do direito. hum, Então, eu penso que, obviamente, vai ser um nível de aprofundamento muito maior, porque na pós-graduação stricto sensu a gente é convidado a sermos construtores de conhecimento. Você está ali desenvolvendo uma pesquisa, e essa pesquisa vai ser exigente, e muito provavelmente a partir dela você vai produzir um conhecimento que vai ser transformado em um livro, em artigos científicos, então vai te dar respaldo nesse ambiente acadêmico, sobretudo. Eu posso muito bem, ao longo desse processo, até porque a gente vai se conhecendo enquanto a gente está fazendo a pós-graduação e descobrindo, de repente, outras áreas de interesse. Então,
comumente as Todas pessoas... são correlatas, né, Exato, independente em termos de conhecimento, né. Talvez exato. na execução das atividades A gente se descobre, né, se conheço, descobre, sim. eu lembro agora de um colega da Unileão, deveria já, ó, vou deixar aqui a indicação para o Uhum. professor Pablo, ele fez toda a graduação, mestrado, doutorado, tudo em direito. E agora está fazendo mestrado em letras na URCA. Olha só. Então, né, a gente E vai o quão descobrindo importante interesses. letras para o direito, Pois né. é, uma coisa está, Ah, né, o conhecimento ele é sim, muito complexo, como diria o sim, Edgar Morin, sim, então tudo sim. está interrelacionado. Muito bem. Professor Pablo, Feitosa. eu gravei com Pablo, lá do Colégio Paraíso, semana passada aqui, falando sobre escravidão. Ele é um professor muito bom, já esteve aqui, mas contato do professor Pablo para a gente conversar um pouco, tá Pode bom? É deixar. sempre motivo de muita alegria, porque quando a gente partilha informação, quando a gente dissemina um pouco daquilo que nós absorvemos, que não, nem todos têm o privilégio, eu digo sempre que somos privilegiados, Sim, né? Então, nem todos têm essa oportunidade. E quão importante a gente compartilhar um pouquinho só, uma gota d'água, né? sem Então é dúvidas. sempre muito bom conversar, em especial com professores, porque eu acho que a gente consegue ir bem mais longe. Mas ainda dentro dessa quesito mestrado, professora, tem essa questão do desejo de fazer, né? E até que ponto isso pode melhorar na minha vida. Até que ponto isso pode agregar valor à minha vida como profissional, seja de qualquer área, não necessariamente como professor, mas em qualquer área, né? O quão isso pode me ajudar? É, eu gosto sempre de atrelar a importância, porque eu acho que, gente, a importância de estudar, de aprender, de estar sempre Não se tem limite, né? atualizando, né? Eu acho que todos nós, em alguma medida, temos essa noção dessa importância. Mas é claro também que isso reverbera, sobretudo no mercado profissional. Então, assim, se vocês derem uma rápida gulgada, né, acessarem talvez o mecanismo mais rápido hoje para a gente buscar informação, o Google, o ChatGPT ou qualquer outro instrumento, ele vai te trazer esses dados. As pessoas que têm acesso à pós-graduação em stricto sensu, elas são melhores remuneradas pelo mercado. Quem é Hum, servidor público, né, por exemplo, eu fui servidora pública na Universidade Federal do Cariri por 14 anos, então temos um plano de cargos e carreiras. E aí, quem tem mestrado, doutorado, vai ter aquela majoração sobre o vencimento. Então, eu sempre digo que mestrado, doutorado, para quem é servidor público, desculpe, não poderia ser algo a pensar, hum, será que eu posso fazer, que eu deveria fazer? Eu acho que os servidores públicos, sobretudo aqueles que já têm um plano de cargos e carreiras consolidado, está perdendo dinheiro, está jogando dinheiro fora todo mês, até porque a gente sabe que não vai sair, é um direito mesmo com a aposentadoria, etc. E a gente tem percentuais muito interessantes. O exemplo da Universidade Federal, por exemplo, de quem tem mestrado, é um aumento de 50% a mais no vencimento básico. É significativo. bastante É, significativo. O doutorado, 75%. Então, eu acho que quando a gente olha por esse viés para os servidores públicos, é algo assim imprescindível. Quando a gente olha para os estudantes que estão entrando no mercado de trabalho, sobretudo aqueles que não pretendem o serviço público, querem empreender, querem, enfim, né, serem profissionais liberais, eu penso que é uma condição essencial para a gente se destacar nesse mercado. Até para conseguir clientes, inclusive, de maior potencial aquisitivo até. Quem eu vou contratar? sim. Alguém que é graduado naquela área ou alguém que é especialista, que tem um nível de expertise a ponto de ter um mestrado, um doutorado naquela área. Então, Quer isso também nos saber, vai para o valoriza. mercado, né? Exatamente. O mercado é muito exigente, E muito competitivo, né? muito Está cada vez competitivo. mais essa questão se acirrando, e eu penso que vale a pena, Francilda, sem dúvida, para o ponto de vista do crescimento pessoal, acadêmico, intelectual. Mas não ache que seja só isso, e nem ache também que é um outro mito, sabe, Leite? Que muita gente chega para mim dizendo que mas isso é só para quem quer ser professor. Mestrado é só para quem quer estar na sala de aula. Eu não pretendo ser professor. Cuidado, porque não é bem assim, né? Então, todas essas pessoas, sobretudo as que estão no serviço público e as que têm esse interesse de se destacar pela sua expertise dentro do mercado,
deveriam sim buscar a pós-graduação stricto sensu. E diga-se de passagem, é adquirir conhecimento, né? É agregar valor ao seu lado profissional, independente, porque o resultado é uma consequência. Exato. Né? O mercado, o resultado que o mercado nos proporciona é uma consequência. Faça por você. A consequência virá. É que, infelizmente, Leite, não sei nem se você partilha dessa opinião, mas eu sinto muito, né, assim, nessa nossa cultura, dessa velocidade de informação, desse consumismo exacerbado, que me parece que a gente está diante de uma cultura que tende a desvalorizar cada vez mais a educação. E olha assim, para que eu vou estudar tanto se eu posso fazer vídeo para o TikTok, se eu vou fazer dancinha, se... Então, por isso que eu reforço tanto essa questão de que não somente para o seu crescimento intelectual, pessoal, acadêmico, que é fundamental para não ser mais um na multidão, para não ser arrastado pelos efeitos manada, para não se pelas fake reclamar. news, mas, sobretudo, também para lembrar que isso, sim, tem um impacto real na sua condição, né, de trabalhador, de trabalhadora. E também nessa questão, não sinta-se apenas mais um na multidão. Sentir-se mais um na multidão é se limitar àquilo que você já sabe. Eu diria até assim, será que já sabe? Será que já sabe, né? É um questionamento a ser feito. E depois a reclamação. Por que eu não estou na linha de frente? Por que eu não estou em destaque? O que está acontecendo? Por que se perguntar isso pós algum tempo? Você fez por onde ontem? Sabe, pequenos detalhes assim, e as pessoas, é como você diz, eu já escutei demais, para que estudar matemática se eu vou ser um médico? Para que eu vou estudar química se eu vou ser um contador? Mais ou menos isso, aleatoriamente falando, né? Porém, veja as consequências. Eu logo no início, pensei, por que estudar sociologia se eu estou fazendo direito? Psicologia? E olha só, como eu paguei uma cadeira mal que eu deveria ter estudado mais à época, né? E sentindo falta hoje. Mas me diga uma coisa, indo lá para a linha da região do Cariri, nós tínhamos aí, eu lembro, eu estudei aqui na URCA, logo naquela transição UES-URCA, e nós tínhamos aqui o quê? 7, 8 cursos superiores, graduação, ou pós, mestrado, isso era coisa do outro mundo. É verdade. Essa geração é privilegiada. Eu sou de uma época, eu terminei o curso de Direito na URCA também, no ano de 2010, e na época, assim, eu não sabia da existência de nenhum curso de mestrado aqui na região, na verdade, na época eu nem pensava sobre isso. E quando eu tive a oportunidade de fazer mestrado, eu fui aluna da 3ª turma do curso de mestrado em Desenvolvimento Regional Sustentável. Foi o primeiro curso de mestrado da UFCA, da Universidade Federal do Cariri. E até hoje, inclusive, é um dos programas assim bastante procurados da região, porque ele é interdisciplinar. Então, pessoas formadas em qualquer área, né, poderão se submeter à seleção. E aí, de lá para cá, que mudança maravilhosa, Leite, porque hoje, só para falar da UFCA, por exemplo, nós temos mestrado na área de biblioteconomia, de saúde pública, né, saúde da família, salvo engano, de administração pública, o de desenvolvimento regional sustentável e tantos outros. Na URCA, da mesma forma, né, o programa de... agora me falha o nome, que é vinculado ao programa de enfermagem, salvo engano, é de um destaque em âmbito nacional, mestrado em letras. E todos esses que eu estou citando são programas interdisciplinares. Então, gente, é uma vantagem gigante. Por quê? Primeiro, por ser ofertado em universidade pública, a gente sabe que muita gente que está terminando a graduação ainda não está terminando com um salário ou com um emprego certo, etc. Então, você ter a oportunidade de estudar sem precisar custear é uma vantagem. Grande. E uma vantagem maior ainda é, poxa vida, eu tenho todas essas oportunidades sem ficar vinculado à minha área. Por exemplo, no curso de letras, né, do mestrado em letras da URCA, tem muitos alunos que são da área do jornalismo, terminam jornalismo na Federal do Cariri, vão fazer o mestrado em letras
lá na URCA, e esse intercâmbio termina direito na Unileão, vai fazer o mestrado em letras na URCA. A gente tem um programa de educação da URCA. Eu, por exemplo, para fazer o doutorado em educação, passei 4 anos viajando toda semana para Fortaleza, porque a gente não tinha essa oportunidade aqui no Cariri, então fui para a Universidade Federal do Ceará. Então, para todas as professoras, né, que sejam da região, que nos escutam, sobretudo da educação básica, a gente já tem um programa de mestrado em educação e eu acredito que muito em breve teremos também o doutorado, porque é um programa de mestrado que só tem demonstrado aí grandes contribuições para a região. Nós temos, né? Público nós temos, é interessante. Professora, eu vou preparar um cafezinho. Você toma um cafezinho? Com certeza. Vou preparar um cafezinho para você, tá bom? Obrigada. Gente, eu estou conversando aqui com a professora Francilda Mendes, aqui, ela que é pós-doutoranda. Eu falei que ela era doutora, mas ela é pós-doutoranda, está aqui conversando comigo sobre esse projeto, sobre esse desenvolvimento, essa expansão, né, do mestrado aqui na região do Cariri. Professora, por falar em água, nada mais justo que beber uma água, São Geraldo, né? Por favor. Obrigada. A senhora aceita um cafezinho? Sim. Por gentileza, por favor. Obrigada. Quer conhecer um pouco mais sobre a expansão do mestrado no Cariri? Fique ligado, nosso intervalo é rápido, voltaremos em instantes. Volta nesse segundo bloco do programa Café com Leite. Quero te abraçar e dizer muito obrigado pelo carinho da sua companhia, obrigado pela sua audiência. Hoje nós estamos aprendendo muito aqui sobre a questão da expansão do mestrado, eu diria também de doutorados, de pós-graduações, de especializações, enfim. A ampliação dos seus conhecimentos através do mestrado é o tema de hoje do nosso programa, com a nossa professora Francilda Mendes, ela que também escreveu o livro que eu ganhei aqui, ó, vou te fazer inveja, daqui a pouquinho eu mostro, né? E conversando um pouco sobre esse tema, diga-se de passagem, de extrema relevância, não para mim apenas, mas para nós, de um modo geral. Não interessa se você é graduado ou não, você tem oportunidade de ser graduado e depois um mestre. Quem sabe? Pense nisso. Todos os dias é um novo dia, o sol nasce e brilha para mim e também para você. Portanto, fique ligado. Hoje eu estou aprendendo demais. Professora Francilda. Professora, a ampliação dessa... Falamos lá nos cursos de graduação que hoje nós temos, eu creio que um pouco mais de 60, 70 por aí já. Muitas oportunidades aqui no Cariri. E engraçado, todas as áreas que você imaginar, eu acho que nós já temos aqui, né? E me diz uma coisa, aí vem logo em seguida as questões das extensões da pós, das especializações, etc e tal, e os mestrados, etc. A que você atribui tudo isso? Há inúmeros fatores. Eu acho que existe um fator político, né? Há uma política pública que o governo Lula inaugura lá atrás, no primeiro mandato, talvez, segundo, enfim, essa interiorização das universidades, ela acontece especialmente agora, somente no século XXI. Inclusive, é uma das coisas que eu trato no livro, não tem a ver com partido, viu, gente? De forma alguma, mas tem a ver com o fato de que durante séculos, para ser mais precisa, nós não temos essa oportunidade de acesso ao ensino superior para a maioria da população. Isso foi a implantação dele. E aí a gente vive, e aí eu trago isso no livro numa perspectiva realmente histórica de longo prazo, Leite. Por exemplo, a colonização que Portugal fez conosco foi muito mais do que somente de exploração das nossas riquezas, mas também uma colonização epistemológica, né? Ou seja,
a gente não tinha a possibilidade de ter universidade no Brasil enquanto nós fomos colônia. Isso era uma proibição de Portugal, uma proibição da metrópole. Então, quem fez faculdade, né, quem normalmente, por isso é o título do livro, da tradição Coimbran, porque normalmente os filhos da elite colonial iam estudar lá em Coimbra, em maioria, né? Então é somente no século XIX, somente após a independência do país, somente em 1827, que a gente vai falar sobre Olha aí, 300 faculdades. anos depois, Pois 400 é. anos depois, né? E ela nasce com esse caráter profundamente elitista, né? A Universidade Brasileira, ela é constituída a partir dessa ideia de que não é para qualquer um, não é para todo mundo, não é para o filho do trabalhador, da trabalhadora. É para uma elite intelectual pensante que vai ascender aos cargos públicos, que vai realizar o trabalho político. Então, essa ideia de universidade para todos e todas, né, como um direito fundamental, isso é muito recente, né? A gente vai atribuir, obviamente, a nossa Constituição Federal de 88, mas também a toda essa. E aí vem uma questão muito maior do que nós vivemos num mercado global, né? Então, Sim. cada vez mais nós precisamos de uma inteligência nacional, digamos assim, para lidar com todos esses avanços tecnológicos, com todas essas questões. Então, é imprescindível que se invista nessa educação superior. E nesse momento em que o então presidente Lula, à época, no primeiro mandato, quando houve essa, digamos assim, essa disseminação, ou então essa ampliação da rede pública de ensino superior, isso atingiu um público significativo, né? E vem atingindo ainda, isso, né? E interiorizou, interiorizando. Né? Assim, muita gente aqui talvez tenha histórias do tipo, meu avô ou o meu pai ou a minha mãe estudou em Recife, estudou, em Salvador, em Fortaleza. Por quê? Porque não existia essa oportunidade que nós temos hoje aqui enquanto região do Cariri, região Centro-Sul também, né? Agora lá em Iguatu, Icó, enfim, agora curso de medicina, inclusive, né? Lá em Icó. Então, assim, a gente vive esse processo de interiorização e eu vejo com grande alegria, até porque fui fruto, né, assim, colho frutos dessa política, já que Sim. tive a oportunidade de fazer mestrado aqui no Cariri, numa época em que eu jamais teria tido condições de arcar com viagens para a capital ou para outro estado para ter essa oportunidade. Outras pessoas, né, não tiveram, Exato. não tinham essa oportunidade, né? Exatamente. E hoje acontecendo de forma mais rápida, mais prática, mais próxima, né? Agora, os aspectos econômicos que isso pode proporcionar, ou melhor, isso proporciona aspectos econômicos para a região? Sem dúvida, né, gente? Assim, quem for de Juazeiro, de Crato, de Barbalha, de Iguatu, cidades que recepcionaram universidades, faculdades, enfim. É perceptível, né? A gente tem um aquecimento do mercado em todas as suas searas. Basta ver a questão imobiliária. Quem conhece hoje o bairro Cidade Universitária e sabe como aquilo ali era 20 anos atrás, inegavelmente percebe com os próprios olhos, por assim dizer, o que a universidade ela é capaz de proporcionar. Então, obviamente, há uma possibilidade de crescimento econômico e há também essa possibilidade que a gente falava anteriormente de uma melhor qualificação desse mercado profissional. Então, se antes, e quem aqui também for da minha geração, né, já está chegando aí dos 40 para frente, vai lembrar que às vezes a gente precisava de determinados profissionais e esses profissionais não existiam no interior do estado, né? E aí ou então existiam numa quantidade muito pequena, havia uma dificuldade de acesso. E aí, com pessoas sendo formadas na própria região, tendo a oportunidade de se especializar na própria região, a gente vem tendo também uma maior gama, né, de especialistas e de prestadores de serviços. E todos os especialistas, por exemplo, na área de saúde que você precisar, nós temos aqui. Eu fiz uma cirurgia cardíaca recentemente e, na ocasião, me sugeriram, vai para São Paulo, vai para o Rio de Janeiro, vai. Eu, conhecendo o Cariri, conhecendo os profissionais que nós temos aqui, não, vou fazer aqui. Fiz em Barbalha, Hospital do Coração. Meu amigo, fui acompanhado por vários profissionais e não deixaram nada, simplesmente nada a desejar.
Tá? Então, assim, estou falando por um exemplo que aconteceu comigo, mas dentre outras, como profissionais, por exemplo, hoje professores, eu acho que nós não temos professores só graduados mais, não. Eu acho que não tem. Se tiver, ainda é um ou outro perdido aí, mas muito pouco, talvez, não sei. Com certeza, até porque dentro dessa própria abertura dos programas de pós-graduação, né, Leite? Por exemplo, a gente tem que ter um percentual mínimo de doutores para poder, por exemplo, abrir um curso de pós-graduação stricto sensu, né? Então, e essa questão salarial remuneratória para o professor também dentro da... Eu sempre digo, quem quer ser professor universitário, quem quer partir para a docência do ensino superior, será praticamente impossível, me arriscaria a dizer, pelo menos no âmbito público, que consiga isso apenas com o título de especialista. Quando os concursos saem, eles saem no mínimo para a vaga de assistente, né? Professor assistente é o que é mestre. Mas hoje, em ampla maioria, eles saem realmente para professor adjunto. Então, professor que já tenha o doutorado. Então, para a carreira acadêmica, para a carreira universitária, realmente é imprescindível. Muito bem. Deixa eu te perguntar uma coisa. É comum, professora, nós conversarmos com alguns jovens e eles responderem assim, eu já terminei meus estudos. Dói no meu ouvido, sabe? Terminei meus estudos. Dói no meu ouvido. É suficiente? O que você diria para um jovem desse que terminou os estudos? O mundo acabou? Não é? Eu acho assim, sabe? Eu busco uma resposta e não consegui ainda encontrar, partindo do princípio de que é uma pessoa... Porque o mundo acabou para você, se extinguiu, chegou no máximo, o teu máximo é esse aqui, né? Eu diria para ter o lembrete de uma filosofia milenar grega, né? Só sei que nada sei. Só sei que nada sei. Quando a gente lembra disso, né, que nós estamos sempre em permanente processo de aprendizado, de formação, de construção, aí a gente se dá conta de que realmente não acaba nunca, até porque nós estamos falando muito aqui do espaço da educação formal, mas a educação não acontece somente no ambiente formal, mas também no informal. Então, sim, nós estamos o tempo todo nos educando, sendo mediatizados pelo mundo, né? Como diria o Freire. Mas, como eu te disse antes, Leite, eu penso que muitos dos nossos jovens, né, uma boa parte da parcela da nossa juventude vem sendo muito prejudicada, vem sendo realmente vítima dessa sociedade da superexposição, do superconsumismo, da espetacularização das relações, né? Eu chamo muita atenção para isso. Quem você segue no Instagram? Que conteúdos você consome nas suas leituras? Porque isso vai ou nos engrandecendo ou nos apequenando. Então, assim, a gente começa a seguir alguém que o conteúdo, por exemplo, é só mostrar uma bolsa, um batom, uma maquiagem. Aí a gente vai entendendo que aquilo ali é o mais importante. Eu tenho que comprar, eu tenho que parecer com a fulana. Então, isso tanto vai destruindo, minando a autoestima dessa juventude, ao mesmo tempo que vai prejudicando muito essa ideia de valorização da educação, porque muitos vão cair nessa alienação de que, então, se eu conseguir ter dinheiro, eu vou ser bem-sucedida. E, gente, não caiam nessa, porque estão aí também os dados para vocês pesquisarem no próprio Google. É uma crise terrível que nós vivemos, de ansiedade, de depressão, de problemas de saúde mental como um todo. Perfeito. E boa parte disso vem justamente dessa falta de repertório, dessa carência de formação humana. Estar no TikTok, esquecer de estudar. E a gente precisa disso, né, para crescer como humanos. Diga uma coisa, e estudar para Francilda é um processo contínuo ou porque você é pós-doutoranda? Isso. Né? E pós-doutoranda eu acho que vem de pouco tempo, eu não me lembro de pós-doutorando ali cerca da década de 80, 90, não existia não, né? Eu acho que nem existia já. Sim, já. Mas normalmente as pessoas faziam isso no exterior. Vamos lá ainda para a questão que você falou aqui, quando estavam sendo colonizados, né? Mais ou menos isso.
E existe limite para a professora Francilda? Olha, eu digo o seguinte: estudar, gente, não é uma atividade prazerosa, pelo menos não para mim, viu, Leite? Hum, Eu sou uma pessoa que eu sempre digo isso. Eu sou muito esforçada, dedicada, tento ser disciplinada, ter disciplina e não esperar por motivação. Então, assim, eu tento ter um tempo para o estudo diário. E hum, quando eu falo em estudar, não é necessariamente que normalmente a gente atribui isso muito àquele modelo no qual muitos de nós fomos, infelizmente, forjados da educação tradicional, de memorizar conceitos, de fazer contas, de decorar datas. Não estou falando disso, estou falando de pelo menos, desculpem, alguns minutos diários para uma boa leitura, para uma leitura que de alguma forma enriquece meu vocabulário, me ajuda, como sou professora, nunca vou parar de estudar, né? O professor é uhum. aquele que nunca sairá da escola, da universidade, estará ali sempre estudando. Então eu procuro manter essa constância, porque eu sempre brinco com os meus alunos dizendo isso. Para boa parte das pessoas, a gente funciona como um carro que não é novo, é um carro velho. Então, se você fica ali uma semana, 15 dias sem estudar, quando você for tentar voltar, é igual o carro velho tentando pegar e tendo muita dificuldade para conseguir. Então, não esperar por motivação para estudar. Hoje eu acordei morrendo de vontade de estudar. Eu acho pouco provável. Na sexta-feira, por exemplo, eu acordo animada, pensando que é o dia que eu vou sair com meu marido, com meus colegas de trabalho. Eu estou super motivada para isso. Menos estudar. Agora, acordar dizendo, nossa, hoje eu vou ler aquele livro, aquela tese que está me dando tanto trabalho. Eu digo isso. Então, assim, é igual um remédio, um tratamento. A gente faz, a gente executa porque a gente sabe que vai nos fazer bem, né? A gente Hum. sabe, é como atividade física. Eu, particularmente, tenho uma dificuldade grande de ter prazer com exercícios físicos. Mas eu faço, e eu sinto uma alegria imensa quando acaba. Eu digo, ai, consegui! Vibra! Hoje eu consegui! Então, acho que vida de estudo tem que ter muito disso, né? Assim, essa dedicação, esse empenho e essa constância, sobretudo. Aí vem lá a questão do resultado, o resultado virá, né? É. Porque conhecimento você vai absorver e ele é exclusivamente seu. Exclusivamente, porque eu já estou me contradizendo no que eu falei lá no primeiro bloco, vamos disseminar. Mas quando eu digo que ele é exclusivamente seu, é porque você absorveu, você poderá sim dividir, partilhar com alguém, mas ele jamais, ele vai contigo. Você viaja, você parte dessa para uma vida eterna, mas ele vai com você, né? Então, assim, é um é uma carga, é uma riqueza imensa, né, que nós não temos como mensurar isso, né, no quesito, eh, de tamanho, né, e é nosso. Isso. Queres uma vida melhor? Estuda, né. É. Professora Francilda Mendes aqui no programa Café com Leite, falando sobre a expansão do mestrado no Cariri, nos proporcionando um momento rico, uma aula sobre o assunto, para que nós possamos refletir um pouco mais doravante esse programa, não tenha dúvida disso. Professora, vamos beber mais água, por Vamos. favor? A senhora aceita mais um cafezinho? Com Por certeza. gentileza, professora. Obrigada. Professora Francilda Mendes, doutora não, doutoranda, aqui no programa Café com Leite, nos proporcionando uma aula sobre a expansão do mestrado no Cariri. Você quer saber mais? Fique ligado, nosso intervalo é rápido, voltaremos em instantes. De volta nesse terceiro bloco do programa Café com Leite. Obrigado pelo carinho da sua companhia. Lembrando que você deve sim compartilhar nas suas redes sociais, né?
nos seus grupos de WhatsApp, a TV Café com Leite, a TV Verde Vale, a TV Cariri, emissoras nossas, regionalizadas, com informações importantes para você. Tá? E nós fazemos isso com muito carinho, nós trazemos aqui profissionais extremamente preparados para conversar sobre temas extremamente relevantes para você que nos acompanha diariamente. E hoje a minha convidada, professora Francilda Mendes, ela que abrilhanta o nosso programa de hoje, falando sobre a expansão do mestrado no Cariri. Professora Francilda, professora, curiosidade sempre é bom. Falamos aí um pouco sobre essa questão do mestrado e do acesso, não resta dúvida que hoje temos muitos mestrados, mas como ter esse acesso? Eu acho que é um tema importante, porque eu terminei a graduação e é comum as faculdades ou as universidades orientarem para ir para uma pós. Primeiro eu já posso ir direto para o mestrado, né? O que é que eu devo fazer? Que rumo tomar? Eu estou perdido. Ai, Leite, agradeço muito por essa pergunta, porque ela é muito comum, né? Os estudantes de graduação, o pessoal que também, enfim, já terminou a graduação há algum tempo, costumam me perguntar sobre isso. Desculpem. E aí, a preparação para o mestrado, ela precisa ser estratégica. Muita gente acha que é uma coisa de outro mundo, que precisa falar inglês, que tem que estudar muitas horas por dia, senão não vai conseguir passar. E não é bem assim. A maior parte dos programas de pós-graduação vão exigir de você na seleção uma proposta de pesquisa, no caso um projeto, né, de pesquisa. Logo na inscrição, logo na digamos assim. inscrição para Certo. submissão. Então, é um projeto de pesquisa, uma prova escrita e o currículo Lattes. Então, para muita gente, assim, meu Deus, o que é currículo Lattes? Ou então, eu não tenho currículo Lattes. Durante a graduação, eu trabalhava, eu estudava, eu sou mãe, eu não tive tempo de participar. Então, aí é a questão da estratégia, né? De você começar a se preparar com uma certa antecedência. Por exemplo, os editais, a gente já sabe aqui no Cariri os períodos em que eles saem. Mestrado da Biblioteconomia sai ali por volta de dezembro, o edital. Da educação, para o pessoal que é professor, sai normalmente por volta de junho, julho. Então, o ideal é a gente não esperar o edital sair e iniciar essa preparação o quanto antes. Inclusive, Leite, eu venho trabalhando com isso, justamente porque ao longo desse processo eu quebrei muito a minha cabeça, né? Eu apanhei muito, gente. Eu falo hoje sobre mestrado e doutorado e lelele, mas durante a minha graduação na Universidade Regional do Cariri, eu sou de uma época que o curso de Direito não exigia sequer o TCC para a gente colar grau. Então, eu nunca tinha feito pesquisa na minha vida, eu não tinha currículo Lattes, eu sempre gosto de dizer isso, porque alguém que está nos ouvindo, né, que talvez tenha passado por algo semelhante, saiba que você tem total condição se você começar a se preparar de agora. Então, foi o que eu fiz, eu terminei a graduação, né, fui trabalhar, e aí, quando eu percebi a oportunidade de fazer o mestrado, aí foi que eu fui estudar e entender o que era esse currículo Lattes, como é que se faz um projeto de pesquisa, mas tudo sozinha, né, assim, ou então contando com a ajuda pontual de um professor ou outro que eu ficava ali aperreando. E aí daí veio hoje algo que eu faço com muito gosto, que é um trabalho de mentoria acadêmica, que é justamente esse papel de segurar na sua mão e dizer, vamos juntos, vamos juntas, vamos nos preparar. E aí a gente desenvolve todas essas etapas, desde a construção do currículo até as regras, explicar tudo direitinho, lhe ajudar a escrever o seu projeto, como se preparar para a prova escrita, porque não é um bicho de 7 cabeças, eu lhe asseguro isso. O importante é conhecer as regras do processo seletivo, compreender como é que a coisa funciona para realmente ter um bom desempenho. Então, eu já tenho que ir com essa ideia do projeto? Depende muito, essa também é outra coisa que me perguntam bastante, porque os programas de pós-graduação, Leite, eles são autônomos. Então, assim, cada programa de mestrado, ele vai propor um formato de seleção. Então, vou dar o exemplo aqui. O mestrado em Desenvolvimento Regional Sustentável da UFCA, a seleção não te pede um projeto. Ela, pelo menos nos últimos editais, ela veio pedindo o currículo Lattes. Então, a pessoa precisa ter ali uma boa quantidade de publicações, de artigos, resumos, etc. E uma carta de intenções, onde você descreve sua trajetória profissional e acadêmica. Certo. Mas, via de regra, a maioria dos programas, o mestrado em letras, o mestrado em educação,
o de administração, enfim, uma quantidade muito grande já te pede, desde a inscrição, o projeto de pesquisa, que na verdade não é nenhum projeto, é um anteprojeto. É aquele um projeto ali em torno de 10, no máximo 15 laudas, onde você vai trazer aquela estrutura básica, né? O objetivo geral, os específicos, a metodologia, o tema que você pretende desenvolver. E aí eu já deixo aqui uma dica importante para quem vai tentar seleção de mestrado. O tema do seu projeto não pode ser um tema do seu interesse apenas, tem que ser um tema de interesse também do programa. Então, digamos, por exemplo, que eu sou uma advogada trabalhista e eu tenho interesse de pesquisar uma questão específica do direito do trabalho. E vou tentar o mestrado em educação na URCA, ou vou tentar o mestrado em letras, ou vou tentar o mestrado em desenvolvimento regional sustentável. Muito cuidado, porque os programas têm as suas áreas de interesse. Então, eu vou precisar fazer esse alinhamento estratégico entre aquilo que eu sei, aquilo que eu gostaria de me aprofundar, e aquilo que o programa tem interesse de ter ali pesquisadores trabalhando. Então, sem esse alinhamento, a aprovação fica difícil. Então, é muito dentro desse trabalho também que a mentoria acadêmica pode ajudar as pessoas, no sentido de ajudar a pensar nessa ideia, de maneira que ela atende às minhas pretensões, ao meu gosto, ao meu desejo de pesquisa, mas ela também atende à linha de pesquisa, à área de concentração do programa que eu estou tentando a seleção. Não é só porque eu quero ganhar mais, né? É bom lembrar isso, né? É bom lembrar que não é só porque eu quero ganhar mais. Quanto tempo dura geralmente o mestrado? 24 meses. 24 então, essa é a regra. Claro que a gente pode terminar antes, né? Normalmente ali os programas não costumam permitir que se termine antes de 18 meses, mas enfim. Mas o prazo máximo é 18 já está ali 24. Ao final, após você tem a tese de defesa. E aí ao final você vai ter a sua dissertação, né, que, como resultado. Quem faz mestrado profissional, Leite? Porque a gente tem no Cariri também a oportunidade para mestrado profissional. Francisco, e qual é a diferença de mestrado acadêmico para mestrado profissional? O mestrado acadêmico está mais voltado para essas pessoas que têm interesse, digamos assim, numa formação específica para pesquisador e para professor universitário. Enfim, ela está mais ligada a questões teóricas, acadêmicas propriamente ditas. Já o mestrado profissional, ele está mais voltado para o mercado de trabalho. Tanto que quem faz mestrado profissional, além de entregar a dissertação, esse resultado dessa pesquisa, vai apresentar também um produto. Então, assim, pode ser um guia, uma cartilha, um e-book, uma proposta de uma política de gestão, um protótipo de uma inovação tecnológica, que aquilo ali já vai ter aquela aplicação, aquela possibilidade, né, de aplicação prática ali no mercado. Diga uma coisa, é comum, na apresentação, por exemplo, de uma pós, de um trabalho científico, a temerosidade, né, nervosismo, natural das pessoas, né? No mestrado, preciso temer, porque a coisa é mais além. Nós estamos falando de uma dissertação, nós estamos falando de algo mais aprofundado, ou seja, não dá para pedir alguém para fazer, né? Eu sempre digo que quando a gente está diante de uma banca, desde a defesa do TCC, mestrado, doutorado, seja o que for, a melhor receita para a gente não ficar nervoso é calçar a sandália da humildade. Criticaram, disseram que eu devia ter feito assim, que está errado tal parte. Ótimo! Que bom que você teve uma banca zelosa para indicar as fragilidades e as oportunidades de melhoria do seu trabalho. Porque se está perfeito, então acabou-se, né? Então, a ideia é que a sua pesquisa ela não acabe nunca. A gente tem uma banca ali para trazer contribuições. Então, eu acho que quando a gente lembra que a crítica não é para prejudicar a minha imagem, não é para me ofender, mas é, de fato, para que o meu trabalho possa melhorar, aí a gente passa a internalizar aquilo com menos dor, porque é difícil, né? Ninguém gosta, eu acho, de ser criticado, mas quando a gente observa por esse ponto de vista, eu acho que fica mais tranquilo. Diz que são profissionais que têm um profundo conhecimento na área, não vai humilhar as pessoas, vai instruí-las, né?
Eu sempre digo que quando o trabalho chega na banca é porque ele vai ser defendido. Os professores costumam ter muito esse bom senso, os orientadores, de não tem qualidade suficiente para ser aprovado, não vai para a banca, justamente para Hum, evitar que as pessoas passem por esse constrangimento. Não que não aconteça, mas eu diria que é uma grandíssima exceção. Se chegou na banca, é porque tem condição para ser aprovado. Já é um Talvez grande não passo, com né? louvor, como a gente Hum, sonha, mas certamente será aprovado. E aí, só para não, a partir disso que você fala, né? Uma lembrança importante. Se fala muito sobre saúde mental na pós-graduação, viu, Leite? é, Infelizmente, e eu não vou romantizar, não. Infelizmente, ainda há uma certa dificuldade nessa relação orientando-orientador. Tem até um livro maravilhoso, Cartas de uma Orientadora, da Débora Diniz, que ela trata um pouco disso. Então, um certo, enfim, algumas pessoas, pelos títulos acadêmicos que carregam, tendem a ter um ego um pouco mais inflado. Então, não é impossível que aconteça, mas a tendência, pelo menos, que eu observo, sobretudo na nossa região, é que a gente vem tendo doutores muito jovens orientando esses trabalhos, uma nova geração muito comprometida realmente com não somente a qualidade dos trabalhos, mas também a qualidade dessa relação entre orientando e orientador. que bom, que bom. Isso demonstra o resultado dos nossos cursos superiores, das nossas especializações, mestrados e doutorados e pós-doutorados, né? Sim. Na região, né? Porque nós estamos tratando de região, então demonstra aí que não precisa vir ninguém de fora para fazer isso. Nós temos aqui profissionais, como a minha convidada de hoje, né? Apta, pronta para qualquer mesa, né, doutora? E se Deus quiser, teremos mais. Ó, por exemplo, eu estou fazendo agora, estou nessa questão aí do estágio do pós-doutorado na UFC. Então, continuo na luta, gente, da ida para Fortaleza, porque nós ainda não temos na área do direito, mas se Deus quiser, teremos em Só por breve. enquanto, né? Estamos É, lutando para isso. Imagino que em breve teremos, mas ainda é uma realidade. Então, o Cariri ainda tem para onde crescer. A gente fala sobre essa expansão, sobre esse crescimento, ele é real. Inclusive, a Unileão tem um programa de mestrado excelente também para aqueles que têm a oportunidade, né, de realizar o investimento. É o mestrado em ensino em saúde, ele é interdisciplinar também, reúne ali profissionais da área da educação, da saúde, de diversas áreas. Então, assim, são muitas oportunidades, mas nós ainda temos, sim, ainda tem espaços espaço, para né? crescermos devido a algumas áreas que ainda realmente não conseguiram trazer. Muito bem. Estou conversando com a professora Francilda Mendes aqui no programa Café com Leite, falando sobre a expansão do mestrado no Cariri. Professora, gostaria eu de lhe oferecer mais um cafezinho nesse intervalo agora. Você aceita um cafezinho? Com Pois certeza. eu vou fazer um intervalo comercial, nós voltaremos já já, tá bom? Obrigada. E você, fique ligado, nosso intervalo é rápido, voltaremos em instantes. Era rapidinho, já estamos de volta. Já me deliciei de um cafezinho, já bebi uma água mineral São Geraldo, já aprendi mais aqui com a nossa convidada, a professora Francilda. Mas agora eu quero lhe agradecer. Professora, que bom ter conversado com você, que bom aprender um pouco mais sobre mestrado. Eu espero que a mensagem chegue aí a milhares de pessoas que nos acompanham nesse momento, tá? E te desejar boa sorte. Não, não agradeci, gente. Olha, ganhei meu presente. Olha, mostra aqui meu presente. Disponível na Amazon, viu, Na gente? Amazon Para quem quiser aprender um pouquinho mais sobre história do direito no Brasil, história dos da cursos de tradição direito. Coimbra, não, Coimbran, né? É, Da tradição Coimbran ao bacharelismo liberal. Foi o trabalho de mestrado e o doutorado. doutorado aqui, né?
da professora doutora Francilda Mendes. Muito obrigado pelo compêndio, obrigado pela sua participação. E eu queria dizer para você, deixe seu Instagram para quem quiser se envolver com o mestrado, né? Aprender um pouco mais, converse um pouco mais com você nas redes sociais. Leite, agradeço muito pela oportunidade, porque, como eu dizia, né, a internet está cheia de informação, mas muitas vezes pouco conteúdo de qualidade. Então, quando a gente tem oportunidade para falar de algo tão bacana, que é a educação, a formação, é um privilégio. Então, agradeço pelo acolhimento, né, por esse papo delicioso. E vou deixar o convite para todos vocês e para você também, viu, Leite? Para me seguir no Metanoia Educa. O próprio nome do Instagram já é um recado, né? Para quem talvez não conheça o termo, metanoia é uma palavra que vem do grego, que quer dizer mudança de mentalidade. Então, às vezes, a gente precisa passar o que os estudos nos proporcionam é essa mudança de mentalidade, né? Então, ao invés de a gente ficar pensando, ai, como é chato, como é cansativo, e eu não vou conseguir, eu não tenho condição, a gente precisa dessa metanoia, mudar esse pensamento. Então, é daí Metanoia que vem o nome. Educa. Metanoia Educa. Inclusive, a gente está agora investindo num novo projeto de educação, juntamente com a professora Luciana Bessa, um clube de leitura, onde a gente vai compartilhar não somente as experiências de alguns livros clássicos que a gente precisa, sobretudo quando a gente vai tentar a seleção de mestrado, mas também todas as orientações sobre escrita científica. Então, se você tiver interesse de, nesse ano de 2025, investir no hábito da leitura, melhorar a sua desenvoltura de escrita, aprender sobre escrita científica, lá no Metanoia Educa a gente tem todas as informações sobre esse nosso clube que se chama Biblioteca Meta. Que bom. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada. Olha aí, gente, olha, Metanoia Educa é o Instagram da nossa convidada de hoje, TV Café com Leite, é o nosso Instagram, nos siga também, estaremos lá com informações, se você não conseguir localizar a professora, manda uma mensagem nas nossas redes sociais, nós a encontraremos e encaminharemos para você, tá bom? Aproveita esse momento e mandar um abraço para o Dr. Luiz Carlos, que é advogado, sempre acompanha o programa atual, secretário de Turismo da cidade do Crato, um abraço para você. Rosa Macedo, lá no sítio Passagem de Pedra, em Missão Velha, compadre Nelson e sua esposa Fátima, Damiana, esposa de Sérgio, em Barbalha, Rosângela, lá na cidade de Missão Velha, Girlene Carneiro, em Morada Nova, Lucas e Lilian, lá em Fortaleza, ligado aqui no programa Café com Leite, mandando aqui sempre um abraço e obrigado a todos que nos acompanham. Obrigado a você. E lembre-se, de segunda a sexta-feira o nosso programa é regional e no domingo às 23 horas o nosso compromisso na TV Meio é o programa Café com Leite a nível nacional. E aqui no Cariri você assiste no canal 16.1 TV Café com Leite. Eu vou ficando por aqui. Beijo a todos, fiquem com Deus.